Tudo bem com vocês? Passaram uma boa semana? Tem gente que eu vi a semana inteira, tem gente que eu vi quinta, tem gente que eu só estou vendo hoje. Mas que bom que você está aqui. Inclusive você já deu aquele abraço de bom dia na pessoa que está do seu lado, já disse para ela assim, que bom meu irmão, minha irmã, que você está aqui comigo para junto nós louvarmos, glorificarmos, bendizermos o nome do Senhor. Fala, é bom estar na casa do Pai, mas quando você está aqui comigo é muito melhor. Aleluia! A gente vem vindo de uma semana aqui da Clínica da Alma. O pessoal está aprendendo, está conhecendo, e a gente tem ainda mais 3 dias pela frente. Mas vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, no capítulo 24. O que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã? Porção. Você veio sedento pela porção do Pai para a sua vida hoje? Pergunta aí para o seu irmão, você está sedento hoje? Quem tem filho aqui diz glória a Deus. A gente ama quando nossos filhos não querem comer, né? Aí a gente usa de tudo quanto é forma, faz aviãozinho, faz balãozinho, decora o prato e vai e dá na boca da criança, mas é uma bênção. Dá de comer para quem não tem fome, você fala assim, ô misericórdia. Diga aí para o seu irmão, Deus é a mesma coisa conosco. Porque Ele só dá água para quem tem sede e só dá pão para quem tem fome. Então, se nós não viermos aqui com o coração disposto a se prostrar, a se render e adorar, a gente vai ficar da mesma maneira como a gente entrou. Mas se nós tivermos no nosso coração o desejo de se render e falar assim, Senhor, eu quero ter fome, eu tenho fome, Senhor, das tuas águas, eu tenho sede das tuas águas, eu tenho sede dos teus rios, eu quero comer, Senhor, me alimentar da tua palavra, pois eu sei que ela é vida. O Senhor virá então e Ele nos sustentará. Diga aí para o seu irmão, fala assim, olha lá, hein, você tem que estar com fome, porque eu quero mais de Deus na minha vida. Ele também quer mais de Deus na vida dele? Diga para ele assim, ai de ti. Amém. Vamos lá, a partir do versículo 1 nós vamos ler. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Você pode declarar, eu sou essa geração que busca a face do Senhor. Davi, esse salmo aqui é de Davi, ele começa declarando, quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? E ele mesmo responde, aquele que é puro de mão e limpos de coração. Nós estamos aqui, esses dias, como eu disse para vocês, vivendo a Clínica da Alma, ensinando acerca de diversos detalhes da nossa vida, mas dentre os principais a nossa alma. O porquê que a nossa alma ela é importante? Por que nós precisamos cuidar dela? Porque a nossa alma é que faz conexão com Deus através do nosso espírito. E se a nossa alma estiver doente, o nosso relacionamento com Deus, ele vai estar comprometido. Porque como ela decodifica, se ela está doente, tem como você fazer café numa meia? Em vez de você usar o filtro de café, você vai coar o café na meia. Olha, profetiza até dá, mas o café, assim, não vai ficar legal, vai. A mesma coisa quando nós não cuidamos da nossa alma. Quando nós não tratamos de cuidar, de limpar as nossas mãos e de purificar o nosso coração. Aquilo que sai de nós, vai sair alguma coisa? Vai. Mas vai estar tão bom assim? Não vai estar. Então nós precisamos estar atentos às direções que o Senhor dá para a nossa vida. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo de dormir, há tempo de acordar, há tempo de abraçar, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de trabalhar e há tempo de descansar. Você diz aí para o seu irmão, há tempo para todas as coisas. O Senhor criou um tempo determinado
para todas as coisas. Acontece o quê? Que quando nós não cuidamos da nossa alma, não guardamos, não limpamos o nosso coração, não nos preocupamos em manter o nosso coração puro e as nossas mãos limpas, nós perdemos esse tempo de Deus na nossa vida. E o mesmo Davi que escreveu esses salmos, aconteceu isso com ele. A Bíblia narra, dizendo assim, que nos tempos onde os reis saíram para a guerra, Davi ficou em casa. E porque Davi ficou em casa, o que aconteceu com ele? Ele saiu na sacada e ele viu uma mulher se banhando. Aquela mulher era vizinha dele. Aquela mulher estava todo o tempo ali. Acontece que Davi vivia dentro do tempo de Deus. Como ele vivia dentro do tempo de Deus, ele não tinha tempo de enxergar coisas que não era para ele enxergar. Aquela mulher o tempo todo estava ali, mas como ele vivia focado no propósito, ele mantinha o seu coração limpo, as suas mãos puras, porque a primeira coisa, para ele ter ficado em casa, ao invés de sair em guerra, imagina Davi, um valente de Deus, fala assim, viu, eu não vou para a guerra não, vão vocês, eu vou ficar aqui. Então quando a gente resolve não entrar na estação de Deus, no tempo de Deus, nós podemos vir a perecer da mesma forma como Davi. A Bíblia fala em Ezequiel que o rio de Deus, amém? A água nos tornozelos, a água nos joelhos, a água na cintura, a água nos lombos. São medidas, diz aí para o seu irmão, são medidas. A Bíblia começa contando de que a pessoa lá pegou o Ezequiel e foi conduzindo ele. E até que ele chegou a um ponto onde ele não tinha mais controle. Só que primeiro ele teve que ir passando de níveis. Ele não foi do tornozelo e já estava com as águas nos lombos. Quando a gente vai entrando na água, nós vamos indo. Ninguém consegue, vamos dizer, um rio normal, né? Dentro desse rio de Deus aqui. Esse rio é o nosso foco. Nós vamos caminhando. É o que eu costumo dizer, é de glória em glória nós vamos avançando. Mas existe um detalhe em tudo isso aí. A gente só avança se nós obedecermos a revelação que nos foi dada. E o que é essa revelação? É o tempo de Deus, a estação em que nós devemos estar. Porque, assim como Davi perdeu o tempo de Deus, e ele pôde contemplar uma mulher, e depois ainda se deitar com ela, e arrumar desculpas, porque para cobrir, para esconder o que ele havia feito, o que ele começou a fazer? Manda vir um homem, manda vir um marido, viu? Aí o marido não foi dormir em casa. Falei assim, ele tem que dormir na casa dela, porque ela ficou grávida. Então a gente diz assim, que nasceu de 7 meses, nasceu de 8 meses, mas precisamos encobrir. Eu preciso encobrir o meu pecado, eu preciso esconder aquilo que eu fiz. Muitas vezes a gente na nossa vida, para não revelar o que há no nosso coração, uma irritação, uma antipatia, algo que nós adquirimos para nós, mas é uma mazela da nossa alma, é uma doença do nosso coração, é o que faz com que as nossas mãos não estejam limpas e que o nosso coração não esteja puro. Nós começamos a arrumar desculpas para justificar os nossos erros. E quando nós fazemos isso, acontece o que? Nós entramos numa estação sem estar devidamente equipado. Você já imaginou o que é você estar com um casaco de pele em pleno inverno? Fala, meu Deus, a gente fica desconfortável naquela estação. Da mesma forma, estar com uma blusinha de alça, tomando sorvete, em pleno inverno. Não condiz com a realidade. Todas as vezes em que nós perdemos o tempo de Deus, nós abrimos a nossa boca em julgamentos e em murmurações, nós estamos com uma roupa excessiva e passamos calor no deserto. Estamos fora da estação. Diz aí para o seu irmão, está fora da estação. E toda vez que nós acabamos entrando no inverno e passamos frio, significa que deixamos de velar, de zelar a nossa vida em oração e obediência à palavra. Porque toda vez que a revelação da palavra nos é dada, e nós não entramos nela, nós não obedecemos a ela, algo se perde. Então nós perdemos o tempo de Deus. E o que é necessário para depois retomar? É nos analisar. Eu tenho vivido dias onde aquilo que eu tenho me sustenta, aquilo que eu tenho me mantém de pé, ou eu estou com excesso de roupa, ou então está me faltando roupa.
Eu estou andando com o meu coração puro, com as minhas mãos limpas, ou o meu andar está assim ainda contaminado? Profetiza, parece que o Espírito está coando café em mim numa meia. A coisa é séria. O perfume que nós exalamos é o bom perfume de Cristo. Agora, se a nossa alma estiver adoecida, se o nosso coração estiver impuro, o perfume que nós vamos exalar não é o de Cristo, é da nossa natureza apodrecida. Você já chegou perto de carniça? Diga, irmão, você não pode cheirar carniça, irmão. Fala, Deus espera que você exale o bom perfume de Cristo. O nosso problema é que nós acabamos nos acomodando na situação em que nós estamos. Agora, o celular de 5 anos atrás é o mesmo de hoje, amém? Amém? A mesma coisa que o celular, 5 anos atrás não tinha nem o WhatsApp. Diga para o seu irmão, o WhatsApp não funcionava no nosso celular 5 anos atrás. Conta para ele, assim, nosso celular não funcionava. Da mesma forma como a tecnologia se renova, o reino de Deus também está em movimento. Nós não podemos querer nos acomodar com água nos nossos tornozelos, nem com água nos nossos joelhos, nem com água na nossa cintura, mas nós precisamos desejar o quê? Ouvir a voz do Senhor, mas adentrar naquela revelação que o Senhor tem para a nossa vida, porque é só assim que a gente vai fluir, só assim que as águas realmente serão puras, serão santas sobre a nossa vida e vai nos elevar a um nível mais elevado. Nós carecemos ter sim, lembra a fome e a sede de comer, de beber? Nós precisamos ter ela todos os dias na nossa vida, porque o reino de Deus está em movimento. Você pode declarar isso para outra pessoa, você não vai falar para a mesma. Você fala assim, ó, o reino de Deus está em movimento. Conta para outra, fala assim, o reino de Deus não para, irmão. A gente precisa se mover, a gente precisa discernir o tempo que Deus quer para a nossa vida agora. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente é menino, criança, a gente não pode dirigir, pode? Mas é até permitido uma birra no supermercado, não é? Ainda que os nossos pais não gostem disso, mas nos é permitido. Mas quando a gente cresce, a gente amadurece, então nós podemos dirigir, não podemos? Mas e se a gente fizer birra? Que coisa feia. Que coisa feia é adulto fazendo birra. Ai, porque não olhou para mim. Ai, porque eu não pude fazer isso. Ai, porque fulano me respondeu assim atravessado. Isso é birra. É voltar e andar com a água nos tornozelos. Deus quer mais de nós, Deus quer nos levar a esses níveis mais elevados de intimidade, nos aprofundar a ouvir essas águas sobre nós, fluindo, mas águas limpas, águas puras. Mas diz assim, ó, eu sou a geração que busca a face do Senhor. Senhor, e porque eu busco a Ti, eu não me acomodarei, eu não me acovardarei. Senhor, eu não vou permanecer com as águas sobre os meus tornozelos, com as águas sobre os meus joelhos, nem pela minha cintura, mas eu irei, Senhor, eu fluirei em todo o bom propósito do Senhor para a minha vida. Meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor o meu coração e as minhas mãos e te pedir, Senhor, limpa minha mente, lava-me, Senhor Jesus, de tudo aquilo que não é santo, de tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, de tudo aquilo, Senhor, que não exala o Seu bom perfume. Senhor Jesus, eu quero me parecer contigo. Eu quero, Senhor, a Sua presença na minha vida. Por isso eu te digo, nesta manhã e todos os dias da minha vida, que eu me rendo e eu me prostro, Senhor, diante de Ti. Revela
seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja agora, seja a honra e o poder. Nós aplaudimos a Ti, Jesus. Ao Senhor sempre toda a honra, ao Senhor sempre toda a glória, todo o poder. Pai, a Ti nós rendemos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. A Ti nós rendemos toda a honra e toda a glória, Pai. Que amor, Pai, que amor é esse? Que amor é esse? Que vai além das nossas expectativas, Senhor. Senhor, nós somos tão pecadores, tão pequeninos diante de Ti, Senhor. Mas somos mais amados do que nós imaginamos. Somos mais amados do que nós merecemos. Senhor, o Teu amor nos invade, o Teu amor nos envolve, Pai, de tal forma, Senhor, que nos constrange. Oh, que amor é esse que nos cura, nos lava, nos salva, transforma as nossas vidas. Vem nos constranger, Senhor. Muda, Pai, muda a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso ser. Vem nos amar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício de cruz, Pai. A cruz que nos salva, a cruz que nos liberta, a cruz que nos deixa livre, que nos dá acesso ao trono, Pai. A cruz que rasgou o véu para que nós pudéssemos nos prostrar diante de Ti, Senhor, e Te adorar. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, que mesmo nós sendo tão falhos, tão pecadores, tão impuros, o Teu amor nos permite estar diante de Ti, Senhor. Das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que és bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Não compreendo tamanha bondade
que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo me mostras que és bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim.
existe um espaço para nós. A palavra do Senhor, ela nos ensina muitas vezes que nós temos uma porta na nossa vida. E o inimigo, ele é grosseiro, ele é estúpido. Ele muitas vezes arromba essa porta. Mas a palavra diz que o Senhor, ele é amoroso, ele é delicado. E ele bate as nossas portas, na porta da nossa vida, com amor. Ele bate. E ele diz na palavra dele que se a gente abrir essa porta, ele entra e ele ceia conosco. Então Jesus é maravilhoso. E ele está aqui. E ele quer abrir essa porta, a porta das nossas vidas. E basta cada um de nós tomar essa postura de abrir essa porta, para que o Senhor possa entrar e trabalhar de forma maravilhosa na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E nós devemos clamar. Muitas vezes o mundo lá fora, diante dos seus ídolos, diante dos ídolos do mundo, as pessoas não se intimidam em gritar, em chorar por eles. E muitas vezes nós nos envergonhamos em levantar as nossas mãos, em chorar diante do nosso Deus, que é o nosso Rei, que é o nosso Criador, que nos ama, que tudo que temos, tudo que somos, é a Ele que nós devemos. Nós temos a honra e o privilégio de estarmos neste lugar, porque Ele nos ama, porque Ele te ama e Ele te chamou para estar aqui. Foi o Senhor que disse: venha, venha, venha. E você ouviu a voz do Senhor quando Ele disse: venha, venha. E você está aqui para adorá-lo. O adore. Que esse louvor que diz que o Senhor, Ele pode abrir os céus, que Ele pode derramar sobre as nossas vidas, a nossa família, que os céus do Senhor se abram nessa manhã, se abram sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que você profetize esse louvor com toda a força do teu coração, que se abram os céus, que a glória do Senhor desça sobre a nossa vida, que o Senhor possa fazer maravilhas entre nós. Ele é o Deus que fez maravilhas lá, faz maravilhas hoje, tem muitas maravilhas para fazer. Basta crermos. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É fé, 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 Senhor. Aleluia, Deus. E Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. E em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, sopra em nós. Espírito, te queremos ver. Te queremos ver. Vem, Senhor.
que se abram os céus, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Aleluia. Que se abram os céus, Declare isso. o teu reino vem. Oh, Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. amado nosso. Que se abram os Os céus céus, fechados se o abram, teu reino venha vem. mover. Nossa A fé nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, os céus fechados se abram, teu reino venha mover. nossa A fé nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Oh, te adoramos, Pai. Te bendizemos. Você pode aplaudi-lo, exaltá-lo, bendizê-lo com toda a sua força, com seu entendimento. Seja exaltado, Rei da Glória, Rei das Nações. Oh, Senhor dos Exércitos, é o nosso Rei. Ele elevou a sua bandeira pelo teu povo. Ah, te adoramos, Senhor. Nos prostramos ante a tua face. Nos rendemos ao senhorio, ao governo do Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus. Diga para o irmão do seu lado que os céus se abram em todas as áreas da sua vida. Diga que você e sua família desfrutem do favor do Pai durante toda essa semana. Em nome de Jesus. Dê um abraço nela e profetiza que os céus se abram, que os céus se abram, que os céus se abram. Aleluia. se aos céus, Diga, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. oh, Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, Fechados se o abram, teu teu reino reino venha mover. Nossa fé A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande
Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Você pode aplaudir Ele mais uma vez? Obrigado, Jesus, pelo teu amor conosco. Aleluia. Glória a Deus. Toma o seu assento, por favor. Sejam todos bem-vindos. Essa não é outra a não ser uma casa de oração para mim, para você, para todos os povos. Que o favor do Pai nos alcance nessa manhã, se manifeste em nós e através de nós, e que se cumpra todo o anseio, todo o propósito, toda a expectativa de Deus na nossa vida. Diga isso para o teu irmão, que toda a expectativa de Deus se cumpra e se estabeleça na sua vida, em nome de Jesus, amém? É um prazer tê-los aqui mais uma vez. Nós estamos vindo de uma semana diferente das outras, assim como essa nova semana também. Estamos na semana da Clínica da Alma. Desde a última segunda-feira tivemos ministrações, na segunda, na terça e na quarta. Na quinta-feira tivemos o culto da família. Se você não esteve no culto da família, não deixe de assistir a ministração da última quinta-feira. Nós estamos numa série chamada Rompimento, e Deus falou conosco muito claramente. Tivemos o entendimento de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem. Então nós vamos entender claramente esse texto. Fizemos uma introdução sobre esse texto, aprendemos ele, depois nós vimos a vida de Jefté, que tenho certeza pode ajudar você a romper na sua vida em nome de Jesus. Se não assistiu, assista, está lá disponível no nosso Facebook, já, daqui a alguns dias, na Ventos TV, também no YouTube. Aí na sexta-feira nós tivemos ministração também da Clínica da Alma. Ontem culto de jovens, hoje celebração, e amanhã abre de novo, mais 3 ministrações, de Clínica da Alma, segunda, terça e na quarta as quebras, para aqueles que vão participar até o último dia. Então uma semana diferente, a gente teve que fazer uma mudança na programação da igreja, mas está sendo prazeroso, maravilhoso, porque domingo passado 13 novas pessoas disseram assim: Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, e desceram as águas do batismo. Que bênção, glória a Deus. Em junho teremos mais um batismo. Você que não se batizou nessa ocasião, se prepare para junho. Você vai descer as águas e você vai sentenciar, selar diante do Senhor e das testemunhas que você reconhece Ele como Senhor da sua vida. Amém, amados? Foi uma manhã linda, uma manhã gloriosa. Eu tenho certeza que assim também será nesse mês de junho, quando outros também descerão as águas do batismo. Queria convidar você que vai entregar seu dízimo, sua oferta, seu voto, seu sacrifício. Se você precisar de envelopes, de ofertas para prepará-lo, do seu lado vão passar as pastoras com envelopes nas mãos. Se você tem o seu, prepare ele aí, para que juntos nós possamos orar, agradecer ao Senhor pela provisão e pela providência que Ele nos concede, não é? Na verdade, eu tenho ensinado aqui constantemente: nada é nosso, tudo é dele. Você pode dizer isso de novo? Nada é meu, tudo é dele. Isso. Então a única coisa que nós fazemos aqui hoje é administrar o que Deus nos concede. Então tudo que você bate no peito muitas vezes falando que é seu, na verdade não é, é do Senhor. Ele é o dono do ouro e dono da prata. Eu e você somos dispenseiros, mordomos dele. E por sermos dispenseiros e mordomos dele, na verdade nós apenas cumprimos a palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que nós devemos trazer à casa do tesouro os nossos dízimos, as nossas ofertas, não é para que só tenha mantimento nessa casa. Na verdade é para que o Senhor possa manter aquilo que você tem. Então, ame obedecer os princípios do Senhor. Isso não é um dogma religioso e também não é uma imposição da denominação que você pertence. Não. O dízimo e oferta é um princípio bíblico. Se você ama a palavra, você ama obedecer ao Senhor. Se você ama o Senhor, você de fato tem prazer em ser dizimista e ofertante. Nada seja por força, nem por violência. Você não vem até o altar trazer toma, pelo amor de Deus, deixa eu entregar logo. Não, você tem que vir com alegria, com disposição. Mas de nada adianta também você trazer no altar o seu dízimo, a sua oferta, e você ter mágoa do seu irmão.
a sua oferta, o seu dízimo, o Senhor não recebe ela. Porque na verdade você não se consertou com o seu irmão e quer agradar ao Senhor. Então, antes de qualquer coisa, ajuste a sua vida na palavra do Senhor. Nós temos investido tempo aqui na igreja, ensinando você a se liberar, a se soltar das pessoas. Às vezes nós falamos que nós perdoamos, que nós abençoamos as pessoas que nos causaram um dano, mas na verdade ainda há um resquício dentro de nós. O que vai adiantar? E o que você vai carregar com você, não abençoando, não liberando essa pessoa que lhe causou um mal? Você, na verdade, está sofrendo com isso, porque a sua vida inteira, enquanto você não solta, você carrega essa pessoa nas suas costas. E você só consegue desfrutar de honra de Deus o dia que você se livra desses sentimentos. Eu gostaria que você fizesse isso na vida do irmão. Fala assim para ele: se você precisa soltar alguém, solta logo. Engrossa a voz e fala assim para ele: sabe por quê? Só depois de fazendo isso, você desfruta da honra. Olha para mim, preste atenção. Quantos amam a palavra de Deus? A Bíblia diz assim, para cada dia de vergonha, haverá para mim o quê? Dupla honra. Quando que a dupla honra vem? Quando você vive a vergonha. Então, o fato de você passar por uma situação, na verdade não é que Deus, na verdade, está querendo humilhar você. Deus está levando você para um nível maior. E nós, muitas vezes, nos apegamos à vergonha que passamos. Não. Esse sentimento, essa situação, esse problema que surgiu, nada mais é do que uma base que Deus criou para levar você a um lugar muito mais alto, muito melhor. Mas o problema é que muitas vezes a gente gosta de ficar cultivando aquele sentimento. Então, desfrute logo da dupla honra que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Bate no peito e fala assim: Deus tem para mim. Dupla honra. Agora, não é a honra que você busca, é a honra que Deus te coloca. Eu ministrei isso quinta-feira aqui. Há uma necessidade das pessoas serem honradas hoje. Essa honra não tem valor nenhum. A honra que você precisa esperar é aquela que o Senhor trará. E Ele honrará você no lugar da humilhação. Ele honrará você no lugar da afronta. Ele honrará você no lugar que você foi decepcionado. Ele honrará você aonde, na verdade, você passou por uma situação adversa. Jefité é um exemplo disso. Jefité, ele foi gerado num relacionamento de Gileade, um homem que se chamava Gileade, com uma mulher prostituta. Quando os filhos de Gileade com a sua esposa cresceram e viram que o irmão era de uma prostituta, convidaram o irmão e disseram assim: vai embora daqui, você não vai ficar aqui, porque aqui não é a sua casa, você não é bem-vindo aqui. Ele foi lá para os altos das montanhas. O tempo se passou, um reino se levantou contra o povo de Israel. O que os anciãos fizeram? Foram até onde estava Jefité e disseram: por favor, seja você cabeça sobre nós, seja você o nosso líder agora, porque se você não for lá para nos guiar, se você não for lá para nos direcionar nessa peleja, nós vamos perder de novo. Então, por favor, sê sobre nós. Meu Deus, mais do que ele voltar para casa, é voltar com honra, sendo cabeça de todos aqueles que convidaram ele para ir embora. A honra virá. A honra virá. Diga para o teu irmão: a honra virá. E ela vem, desde que você espere no Senhor. Tome na sua mão a sua oferta, o seu dízimo, o seu mantimento. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, te exaltamos na beleza da tua santidade, por aquilo que o Senhor tem realizado em nós, te adoramos. Por aquilo que o Senhor ainda há de realizar, te adoramos. Por aquilo, Pai, que temos visto o Senhor fazer, te adoramos. E é com alegria, Pai, que nós trazemos sobre o altar os nossos dízimos, ofertas, os nossos votos, sacrifícios, aquilo que o Senhor mesmo tem provido a cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de tudo e de todas as coisas. O Senhor, Pai, tem nos sustentado. O Senhor, Pai, tem cuidado dos detalhes da nossa vida. Todas as nossas necessidades tem amparado o Senhor. Pai, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa o empregado, o profissional liberal, abençoa, Senhor, este homem que bate a porta de um emprego, abençoa, Senhor, esse novo empresário, em nome de Jesus, que ele alcance o teu favor. Pai, que no nome de Jesus os seus negócios sejam prósperos, fecundos e bem-sucedidos, assim bem como toda a finança do teu povo. Em nome de Jesus consagramos tudo a ti, Senhor. Seja o Senhor cabeça sobre nós, seja o Senhor das nossas finanças, Pai. E agora nós repreendemos, nós destruímos agora toda a influência de Mamon. Nós não amamos o dinheiro, Senhor, nós amamos a tua palavra, e a tua palavra diz que prosperidade é um dom seu, e nós tomamos posse disso sobre nós e em nós, no nome de Jesus. Abençoe os teus filhos, abençoe as tuas filhas, e que o nosso adversário seja pelo Senhor agora.
acorrentado e enviado a desertos áridos, ou aonde mesmo o Senhor determinar, para que cada um deles herde, Pai, a tua colheita, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Se você tem algo para entregar na casa do Pai, bota um sorriso no seu semblante e vem até o altar, em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia! Glória! Deixa eu falar uma coisa para você. Se você gosta de literatura, gosta de aumentar o seu vocabulário, porque é a leitura que aumenta o nosso vocabulário. É a leitura que traz palavras à nossa memória na hora de nós formarmos frases. Quem lê bastante fala bem. Então, se você gosta de ler e gosta de trazer enriquecimento espiritual para a sua vida, porque não é só a leitura da Bíblia, é importante você ler a Bíblia de capa a capa, mas é bom você também ouvir, ler, contemplar a revelação que Deus está dando para muitas outras pessoas. Eu tenho um desejo muito grande de escrever um livro, mas eu acho que eu sou muito bruto para essas coisas. Olha o primeiro livro que eu quero escrever, Quando Deus Diz Não. Você acha que vai vender? Vai nada. Então eu não vou escrever não. Então esse aqui, ó, meu pai, esse aqui é do meu pai, apóstolo Paulo de Tarso, esse aqui também. Esse livro aqui é muito tremendo. Esse aqui é um entendimento sobre a vida da Esther. Esther é hora de brilhar. E esse aqui sobre a vida de Elias e Eliseu. É bom para você presentear. Esse aqui tem no balcão de informações, esse aqui também. Esse aqui é fresquinho, acabou de sair. É um livro maravilhoso, traz um entendimento muito grande a nós sobre Esther. Por muito tempo esse livro ficou pouco pregado nas igrejas, né? A Esther é uma explanação da noiva do Cordeiro e a posição e a postura da noiva. Se você adquirir esse livro, você vai ter esse entendimento. É muito bom para você trazer enriquecimento. Como eu te disse, nós estamos com a Clínica da Alma nessa semana. Então, domingo que vem, dia 25, nosso último domingo, nós vamos ter um culto de gratidão. Você tem motivo para ser grato ou não? Você é grato porque você é feliz ou você é feliz porque você é grato? Espera um pouquinho que minha cabeça, ela não, eu não sei, eu não sou. Na verdade, queridos, toda pessoa feliz em Deus, ela é grata. E porque ela é grata, ela é feliz. Então, nós não podemos caminhar com Deus, ou viver para Deus, ou viver com o nosso ânimo espiritual, segundo aquilo que recebemos. Meu ânimo de amar a Cristo, de caminhar com Cristo, não é segundo o que Ele me dá,
é o que ele representa para mim. Hoje eu vejo, não acontece muito aqui, talvez em outras cidades, mas eu vejo as pessoas, elas oscilarem no seu relacionamento com Deus, mediante aquilo que Deus dá ou aquilo que Deus faz. Isso significa então que ela nunca amou o Senhor, porque na verdade se ela amasse o Senhor, ela não esperaria do seu Senhor coisas, ela só o amaria, porque é a única coisa que ela pode amar. Mas de vez em quando ela quer amar outras coisas, então ela prefere gastar o seu tempo com outras coisas. O dia que nós deixarmos de gastar tempo com o Senhor, Ele deixou de ser o Senhor, mais do que o Senhor, mais do que ser o desejado da minha alma. Eu preciso viver para alimentar no meu coração e no meu espírito o desejo de viver eternamente com Ele. Quantos querem viver eternamente com o Senhor? Só que não vai ser um lugar chato lá, irmão. O céu é um lugar chato. O céu não tem fofoca, não tem briga, sabe? O céu é um lugar chato. O céu não tem música secular, o céu não tem novela, o céu não tem Big Brother, sabe? O céu não tem PlayStation, não tem. No céu não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem carregador para celular, não tem essas coisas lá. No céu não tem, vai ser um lugar chato. Eu acho que é por isso que muitas pessoas estão vivendo longe do Senhor, porque na verdade o céu é um lugar chato para elas. Elas preferem mais as coisas atrativas, mais atraentes, na verdade, que o mundo lhes traz. Nunca se esqueça que o seu adversário nunca vai se apresentar para você como seu adversário. Ele vai se apresentar para você como seu melhor amigo. Ele vai apresentar-se diante de você como uma pessoa que vem solucionar os seus problemas. E lamentavelmente muitos estão caindo nessa ilusão, estão prostrados nessa ilusão. Que Cristo seja a minha força, a sua força todos os dias. E que Ele seja o nosso amparo, nosso socorro, Ele seja o nosso abraço, seja o braço forte, meu e seu, independente das circunstâncias, Ele é Deus. Diga para o teu irmão, independente das circunstâncias, Ele é Deus. Então, domingo que vem nós vamos ter aqui um tempo de celebração, de gratidão. Traz alguma coisa para agradecer. Traz uma oferta, traz um doce e dá para alguém. Faz um prato de alguma coisa e dá para o irmão aqui na igreja, semeia na vida do irmão, sabe? Só não vai fazer o voto que o Jefté fez. O Jefté fez um voto de tolo. O Jefté falou assim: Senhor, eu vou pelejar com eles, mas é o seguinte, eu vou fazer um voto com o Senhor. O primeiro na porta da minha casa que sair, eu tendo vitória na peleja, eu vou consagrar o Senhor. Foi a filha dele. Ele teve que consagrar a filha dele. A filha dele nunca conheceu um homem, porque ele consagrou ela, ele consagrou alguma coisa ao Senhor. Ele fez um voto, sem especificar ao Senhor o que era. Muito cuidado quando você faz voto. Eu falava isso ontem com os líderes de jovens. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o que é uma aliança? Quando você tem uma aliança com alguém, o que é uma aliança? Um compromisso. E se você não cumpre os atributos dessa aliança, essa aliança então ela é fraudada, e toda fraude torna uma maldição. Então quando nós falamos assim: Senhor, eu tenho uma aliança contigo, mas eu vivo quebrando ela, eu mesmo estou traindo maldição para mim, eu mesmo estou criando uma adversidade da minha vida com o meu Senhor. Todos entendem isso? Então domingo que vem nós vamos falar um pouco sobre gratidão. Nós vamos celebrar gratidão ao Senhor. E nesse dia nós vamos receber os novos membros, aqueles que desceram as águas do batismo, aqueles que estão vindo por transferência ou estão vindo porque se identificaram com esta casa. Vamos abençoar cada um deles, vamos recebê-los. E no dia 26, eu não tenho arte aqui, no dia 26, na segunda-feira, às 8 da noite, nós vamos ter aqui o Integra Eventos. É um encontro que nós fazemos com aqueles que estão chegando, e você vai ficar ali 1h30 com a gente. Nós vamos informar você qual é a visão, missão, propósito, alcance, destino dessa casa, por que nós somos uma igreja apostólica, por que me chamam de apóstolo, por que a pastora que abre o culto não é pastora, é profetisa. Então você vai entender tudo isso, o significado disso. Na segunda-feira, dia 26, aqueles que estão chegando na casa, você está convidado a participar conosco. Aqueles que já fizeram na última vez não precisam participar desse, não tem necessidade nenhuma. Queridos, preste atenção, você vai ouvir que a comunidade fez uma ação de rua chamada Alcance. Aí você vai falar assim: poxa, não me chamaram. O Ministério Alcance, eu fiz uma reunião com eles há alguns dias atrás, e nós determinamos algumas ações. Existem algumas ações de rua que nós vamos fazer, que nós não vamos convidar a igreja. Por quê? Porque é campo minado. E como se trata de guerra, trata-se de vida espiritual. Então, como a pessoa precisa saber entrar e precisa sair da guerra, então nós fizemos um grupo que nós já entendemos que já estão preparados para ir para a rua, para guerrear.
Então, quando o Ministério Alcance for fazer alguma ação de rua e você ficar sabendo, poxa, nem me convidou, não magoa, não faz beicinho, não se sinta excluído no ninho. Na verdade, foi uma equipe que foi trabalhar para um propósito, como eles vão fazer domingo que vem. Domingo que vem à tarde eles vão fazer uma ação, e é uma ação específica, com um grupo que nós já estipulamos. As outras ações, por exemplo, vai ter uma ação na praça que nós vamos fazer. Então essa ação, todo mundo pode participar. Nós vamos fazer uma outra ação lá no cemitério, todo mundo pode participar. Então a gente vai anunciando. Mas o dia que você ficar sabendo, por favor, não magoa, porque há um emburrismo gospel que entrou nas igrejas, que Jesus na causa, né? Então, se você ficar sabendo que teve um Ministério Alcance, você não participou, não fica triste, é porque era uma batalha específica que eles precisavam participar. Semana que vem, sexta e sábado, vai haver aqui em Jaú, na igreja do meu amigo, do meu filho ministerial, o Bispo Rodrigo, um seminário extraordinário que eu indico você e suplico para você, invista R$15 na sua vida. Você vai investir algumas horas, na sexta-feira às 19h30, no sábado às 15h e às 19h30. Ah, mas à tarde, no sábado eu não posso ir, vá à noite então. Invista R$15 na sua vida e vá aprender sobre Israel e a igreja, estabelecendo o governo do Messias, do Machia, que é Jesus. Quem vai ministrar é o apóstolo Francisco Nicolau, um perito na história da igreja. Foi o apóstolo do Brasil, o primeiro brasileiro a escrever sobre conquista de cidades. Ele é apóstolo em Valinhos. Valinhos é uma cidade transformada. Todos os cargos de alto nível da cidade hoje são homens e mulheres de Deus. Então Valinhos é chamada de Jerusalinhos. É uma cidade totalmente transformada hoje. Já foi feito quebra de maldição, a igreja é forte lá, ela é unida, e foi feito cura da cidade, e a cidade foi transformada. E sem contar que todos os anos a igreja dele entendeu que todos os anos tem que enviar ele para Israel. Então todos os anos ele faz uma comitiva para Israel. Ele já foi 25 anos seguidos a Israel, e ele foi convidado pela Secretaria de Turismo de Israel a plantar uma oliveira em Israel. Você passa num lugar lá, está o nome lá, plantada pelo apóstolo brasileiro Francisco Nicolau. Ele já plantou uma oliveira lá. Conhece tudo de história da igreja com Israel. Israel, o relógio da igreja. Ele escreveu um livro sobre isso. Então, vamos aprender. Eu vou estar lá, nós vamos aprender. Ele ministrou, ele que pregou na minha unção apostólica. Na minha unção apostólica eu me lembro que foi justamente aqui, nesse lugar aqui, que eu me dobrei, e eu estava sentado onde está o Gustavo e o Hélio ali. Ele disse assim para mim: Paulo, é uma noite de festa, é uma noite onde Deus vai arrancar uma patente e colocar outra. Você está assumindo uma patente agora de um governo maior, mas isso não é motivo de honra para você, porque é muito mais do que você receber um título de apóstolo. Você é um remador. No passado, o remador, ele ficava escondido na embarcação, lá embaixo, segurando nos remos e fazendo o quê? Força, para que o navio pudesse atingir o alvo. Ele disse: Paulo, não se esqueça, você não é destaque para ninguém, você não está aqui para receber honra de ninguém, você está aqui para remar com força, para levar a grande comitiva do Senhor a alcançar o propósito. Então eu assumi essa palavra e desejo fazer com que você alcance os lugares altos do Pai. Então, se você desejar, na saída, lá no balcão de informações, tem uma pulseirinha, que é uma pulseirinha para que você possa entrar nos 2 dias. Tem um custo, porque há um custo para realizar isso, né? Então, invista. Se você não está com recurso hoje aqui, passa lá, fala assim para o irmão: marca meu nome, pelo amor de Deus, reserva uma pulseira para mim. E aí você pega ela na clínica, você pega ela na quinta-feira, mas não deixe de participar. Vai ser muito importante para você e vai alargar muito, muito, muito o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém? Se você não retirou sua ficha de membro, deseja membrar aqui, também passe no balcão de informações e pegue a sua ficha de membro, para que você possa ser inserido nesse corpo. Por que é que nós trabalhamos assim? Porque nós entendemos que no mundo espiritual você precisa dizer: eu pertenço a um corpo. Esse corpo na terra chama Ventos de Avivamento, estou inserido nele, eu caminho com esse povo, estou debaixo deste comando do Senhor para a minha vida. Aí nós inserimos você, apresentamos você, oramos sobre sua vida e cremos que você alcançará o propósito do Pai, em nome de Jesus. Amém? Se você tem Bíblia, abra ela, por favor, em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 12.
Apocalipse, capítulo de número 1, verso número 12. Quando você encontrar Apocalipse, capítulo 1, você fala amém. Aonde que é o Apocalipse mesmo, apóstolo? Fecha a Bíblia e abre de novo o contrário. Vem de trás para frente que é fácil. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 12. Posso ler? Diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo. Aqui é o relato do encontro que o João teve. João estava na ilha, estava solitário, preso. Para alguns era cenário de desonra, mas para Deus a atmosfera excelente para cumprir na vida do João que ele desejava. Se o João estivesse no meio da multidão, o Senhor não podia mostrar para ele o que mostrou. Se o João estivesse no meio do agito com todo mundo, ligado nas coisas, o João não podia ser tomado daquele lugar para contemplar o que ele contemplou. Esse é o nosso problema muitas vezes. Às vezes nós criamos uma lógica, e essa lógica é um padrão que nós achamos que tem que ser. Então a gente tem um padrão para vir para a igreja. Você acordou tal hora, tomou seu café, ontem você já deu uma olhada na roupa que você vinha, as mulheres já deu uma olhada na maquiagem, já mais ou menos imaginou o que ia fazer. Mas se não acorda muito bom, faz qualquer maquiagem, vem de qualquer jeito, aleluia. Mas aí a gente já tem uma rota para vir para a igreja. O dia que o Águas do Jaú abre aquela vala na rua, e você tem que virar 4, 5 quarteirões, e que muda a sua rota, já saiu fora da sua lógica, do seu padrão. Tudo na nossa vida é padrão. O grande problema é quando a gente começa a viver com Deus, querendo criar lógicas também, criando um padrão. Isso não é mais vida com Deus, isso se tornou uma religião. E a religião, ela não aproxima o homem a Deus, a religião ofusca o homem de Deus. O que nos faz estar nos braços do nosso Pai é a intimidade que nós temos com Ele. Não vê-lo como um Deus distante, mas vermos e recebermos como um Pai presente. Diga para o teu irmão, você não pode servir um Deus distante, mas você precisa viver com um Pai presente. Então vamos continuar aqui. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios ou de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e o que fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Antes de propriamente eu chegar no ponto que eu preciso compartilhar com você hoje aqui, que é a voz de muitas águas, eu queria tentar fazer você mergulhar nesse texto. Existem algumas coisas que eu faço, que eu habituei a fazer na minha vida, eu vou compartilhar com você, talvez você queira fazer isso também. Eu não faço uma leitura da Bíblia lendo como se fosse uma história. Eu faço uma leitura da Bíblia me colocando dentro do lugar, na imagem, tento criar uma imagem segundo aquilo que eu estou lendo. E esses dias, enquanto estudava esses textos para que a gente pudesse compartilhar hoje, eu pude ficar imaginando qual foi a cena do João. Qual foi a imagem do João? Qual foi a imagem que o João gravou? Um homem de braços abertos, pés atados, pregado no madeiro, ferido, arrebentado. Através daquelas feridas, você sabe, nossos pecados foram lançados sobre ele, mas essa foi a imagem do João. O João, chamado de filho de Boanerges ou filho do trovão, era um homem bruto, um homem grosso, estúpido,
um homem de palavra pesada quando o Senhor Jesus o encontra. Mas a sua história não é marcada pelo princípio, mas sim pelo fim. Chamado de discípulo do amor. O homem que exalava amor. Ele, na verdade, que era todo bruto, todo estúpido, ele escolhia, depois de conhecer Jesus, de caminhar com Jesus, de ver a palavra andando e se manifestando através de milagres na terra, ele escolhia o lugar de reclinar a cabeça no peito do mestre. Ele sempre escolhia a melhor parte. Enquanto alguns estavam caminhando por um interesse apenas, ele caminhava por aquilo que ele era. No dia da crucificação, o único que fica aos pés da cruz é ele. Por um leve momento ele corre também, mas ele volta, é o único que volta e se prostra. Tanto é que Jesus, quando está na cruz, olha para ele e diz assim para ele: filho, eis aí a tua mãe. E disse: mulher, eis aí o teu filho. Foi o único que ficou juntinho e pertinho da cruz, no dia da adversidade. Eu fico imaginando a cena que ele gravou. Gravou daquele homem que não tinha semblante nenhum mais definido, porque estava todo machucado. Aí Jesus ressuscitou, se apresenta aos seus discípulos. Na última pesca, quando Pedro estava totalmente revoltado e pelado, nu, ele vai pescar, vai voltar, vai retroceder, vai fazer aquilo que o Senhor disse para não fazer mais. Ele vai pescar, a pesca foi frustrada de novo. Quando eles estão no barco, quem reconhece Jesus na praia era João, porque João tinha um vínculo de intimidade com ele. Só os íntimos conhecem o seu Senhor sem que ele abra a boca para falar uma palavra. Diga para o teu irmão: só os íntimos conhecem o Senhor sem que ele fale uma palavra. Eu não vou viver com Cristo e não ando com o Senhor por causa de uma palavra que ele fala. Na verdade, ele já me conquistou, e a minha vida agora é moldada para agradar a ele. As minhas atitudes precisam agradar o Senhor. As minhas atitudes não agradam pessoas, as minhas atitudes precisam agradar aquele que me gerou, aquele que me amou primeiro. Você entende o que eu estou dizendo? Então a pesca foi frustrada. João reconheceu que era o mestre, mas aqui o Senhor toma o Pedro, arrebata o Pedro, e quando ele olha, ele não vê mais um homem comum, que ele estava acostumado a andar. Ele não estava observando agora aquele cara que cuspiu no chão, fez um lodo e passou no olho do cego, e o cego tornou a ver. Ele não está mais agora olhando para aquele homem que entra na casa do Jairo, e na verdade faz o que tinha que fazer para que a filha pudesse ressuscitar. E o João viu aquilo, porque só os íntimos estão presentes nos grandes milagres, e ele estava ali. E agora ele não está mais contemplando um homem comum, ele está contemplando alguém que tem uma veste muito longa e comprida até os pés, um cinto dourado sobre o seu peito. Ele está contemplando alguém que tem a cabeça e o cabelo tão branco, tão branco, tão branco como a neve, como a lã. Ele está contemplando agora alguém, e quando olha para ele, não tem mais um olhar de amor, mas sim um olho de chama de fogo. Ele está agora olhando para alguém, e quando ele bate os pés, e não vê mais as marcas nos pés de um cravo que foi enfiado sobre ele, para que ele levasse pecado sobre ele, mas ele vê os seus pés como se fosse num bronze, num latão reluzente, como alguma coisa que foi colocada no fogo, está incandescente. Ele vê dessa forma. Ele começa a olhar, e ele começa a ouvir a voz daquele homem, como a voz de muitas águas. Ele não ouve a voz de alguém simples, manso. Ele não ouve mais a voz de alguém comum, como ele ouvia de Jesus. Mas ele ouve agora uma voz que, quando fala, chama atenção e faz qualquer pessoa parar. Ele agora, ele vê também nesse Jesus que ele caminhava, quando ele abre a boca, ele não vê mais palavras de vida, mas uma espada de 2 gumes afiada, capaz de fazer separação daquilo que pertence e não pertence ao Senhor. Ele agora bate os olhos e vê nesse Jesus, que era o seu amigo, alguém que tem a face reluzente, reluzente ao ponto do sol no ápice dele meio-dia. E quando nós saímos na rua ao meio-dia, o sol nos incomoda, prejudica a nossa visão. Agora, isso tudo é o que o João tentou escrever para que eu e você pudéssemos entender o que é que ele viu. Eu fico imaginando, quando eu leio uma coisa dessa, se eu tivesse visto isso.
Eu queria que você pensasse se você, em vez do João, fosse você que tivesse visto isso. Será que a gente seria capaz de crer? Ou será que nós estamos desejosos para ver isso ou não? Porque nós precisamos desejar, querer ver as coisas sobrenaturais do Senhor, encontros com o nosso Senhor. Veja você que agora o João não vê mais o seu amigo ressuscitado. O João agora, ele está vendo o Alfa e o Ômega. Ele está vendo o princípio e o fim. Tudo que ele ouviu, ele agora contempla. Ele não está vendo mais agora apenas um Cristo que estava no madeiro. Ele está vendo a glória do unigênito do Pai. Meu Deus, eu fico imaginando a experiência que esse homem teve. Esse homem não foi uma escolha aleatória ou uma probabilidade de estatística. Ele desejou isso. Ele quis isso. O João queria intimidade. O João queria um encontro. O João queria cada dia estar perto do Senhor. Eu não sei você, o que você deseja, mas eu gostaria de despertar no seu espírito nessa manhã um desejo de provar coisas muito maiores do Senhor. Mais do que você apenas ser um frequentador da igreja, ou você dizer para as pessoas que você caminha com Jesus, glória a Deus por isso. Mas você precisa dizer para as pessoas: Jesus se apresentou para mim, Jesus tocou nessa área da minha vida, Jesus fez esse milagre, Jesus caminha comigo, porque Jesus fala comigo, e é audível, Ele fala comigo, eu não tenho dúvida que Ele tem falado comigo. Eu tenho orado nesse ano de 2018 para que essa igreja, para que esse corpo Ventos de Avivamento entre num nível de sobrenatural, e que você ouça claramente Deus falando com você, que você não precisa mais criar expectativa, eu preciso ir para a igreja porque hoje Deus vai falar comigo. Não, aqui na igreja nós só vamos nos ajuntar para ser ainda muito mais fortalecido, para vivermos o ID que o Senhor tem para nós, mas os comandos para a sua vida, Deus dará na intimidade para você, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: Deus dará um comando de intimidade para você. Diga para ele: seus dias serão únicos com o Senhor, todos os dias. Fala para ele: todos os dias. E o que eu propus no meu espírito não é apenas falar disso que nós estamos vendo, do cenário de como Jesus se apresenta. O que eu quero ministrar hoje é sacar só o versículo 15, que a voz que o João ouviu era a voz de muitas águas. E eu fiquei pensando, falei: meu Deus do céu, como que na verdade eu vou exemplificar para eles a voz de muitas águas? E fiquei pensando a semana inteira, falei: eu vou pegar um balde d'água e eu vou jogar em cima de alguém. Eu falei: mas aí a pessoa vai ficar molhada, não vai ficar bem, e a pessoa só vai ter acesso a isso. Você já foi numa cachoeira? E quando você chega na cachoeira, imagine que lá naquela placa lá, aquela placa ali, fosse uma cachoeira. Em alguns cultos é uma cachoeira, sabia? Em alguns cultos jorra água dali. E se eu estiver aqui e estiver caindo água ali, a força da água que está caindo ali tem um som para mim. Se eu ficar aqui, tem um outro som. Mas se eu estiver aqui, bem aqui, o som da queda d'água é tão forte que os outros barulhos que estão à minha volta não têm valor e interesse nenhum para mim. Então, eu queria que você entendesse o que o João está falando. A voz dele era tão violenta e forte que nada chamava a minha atenção que não fosse o que ele estava falando. Dá para falar um amém, pelo amor de Deus? Amém. Então, eu vou pedir que os meninos coloquem aqui um barulho para mim, uma imagem, um som. Não se assuste não, vai fazer barulho, mas é para fazer mesmo. Pode colocar. A gente vai projetar um som que eu tentei achar, para você poder entender um pouco o que é esse barulho da cachoeira. Isso, não precisa ficar certinho não, só o som mesmo, tá? Solta o play.
chegar um pouquinho mais perto da cachoeira. Começa a conversar com o irmão do seu lado. Aconteceu em 2016 em Foz do Iguaçu. As águas das chuvas foram tantas que as pessoas não conseguiam descer no lugar para fazer, nem os barcos podiam funcionar, tamanha violência. Foi a única água que eu achei capaz de poder mostrar para você. E quando o barulho chega da água é tão forte, você precisa começar a aumentar a sua voz e nem sempre as pessoas começam a te ouvir. Tudo que Deus deseja ser na minha vida e na sua vida é a voz de muitas águas. A ponto de você não ter desejo de ouvir outras vozes, a não ser a voz do Senhor. Tudo que Deus desejou é que a voz dele seja forte na sua vida. Que a voz dele não seja apenas uma água que corre na sarjeta, insignificante ou que empoça às vezes num buraquinho. Tudo que ele desejou é que a sua palavra seja tão forte, tão violenta na minha vida e na sua, a ponto de nos mudar e de nos transformar sem que haja retrocesso em nós. O desejo do Senhor, quando eu olho para esse texto, era que a voz do Senhor é tão forte, tão marcante em nós, que ela estremece cada um de nós. É claro que quando você liga a sua torneira na sua casa, tem uma queda de água. Não te causa medo, não te causa temor, porque está controlável. A hora que você quer, você vai e desliga ela. Mas a água corrente não. Nesse lugar ali, na tromba d'água, quando as águas começaram a descer, eu fico imaginando a sensação daquelas pessoas que estavam ali fotografando de longe, imaginando a violência e a força. Qual é a força que a voz de Deus tem na sua vida? Qual é o impacto da voz de Deus? Se a voz de Deus ainda não conseguiu quebrar os altares de ídolos que tinham na sua vida, na minha vida, na nossa vida, significa que ela ainda não é a principal voz da nossa vida. Se ela ainda não conseguiu quebrar as nossas velhas tradições, significa que ela ainda não é a voz principal, forte e violenta na minha vida e na sua vida. Ela não conseguiu ainda destruir os cenários que precisavam destruir das nossas incredulidades, das nossas dores, das nossas enfermidades, das nossas manias. Eu rogo ao Senhor da Seara, nessa manhã, que a voz dele seja única, que a voz dele seja exclusiva, que a voz dele seja poderosa e seja forte como o som de muitas águas, para que você não vacile nunca mais, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Tiago 1:21 assim: por isso, rejeitando toda imundície e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A voz de muitas águas, quando alcança a mim, salva a minha vida. A voz do Senhor salva a minha vida. Diga para o teu irmão: a voz do Senhor salva a sua vida. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aí no verso 165: muita paz tem o que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então a voz do Senhor, a voz de muitas águas, ela direciona o meu caminho, e não há mais tropeço para aqueles que andam sobre a palavra. Aqueles que foram tocados pela voz de muitas águas não vacilam mais o seu caminho, porque para eles não há tropeço, porque o Senhor alumia a sua jornada. O Senhor é lâmpada para livrá-los de todo engano, em nome de Jesus. Bate no peito e diz assim: a palavra do Senhor me livra do engano, alumia o meu caminho e me livra dos tropeços. Porém, o versículo muito importante da Bíblia, e eu vou pedir que eles projetem lá para você ler comigo, Hebreus, capítulo 3, verso 15
Eu preciso concluir essa introdução para ir para a pregação agora. Hebreus 3,15 diz assim, olha só, quer ver? Nós vamos ler juntos aqui, Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Deus está falando? Tá. Deus tem falado? Tem. Deus vai continuar falando? Vai. O problema não é Deus falar, é o quanto eu estou disposto a ouvir para aplicar na minha vida e transformar meu coração. Mas qual que é a advertência do escritor? Não endureça o coração, como no dia da provocação. Ele está mencionando quando o povo saiu do Egito e o povo se endureceu, começou a olhar para as circunstâncias que estavam diante dos olhos deles e esqueceram da promessa. Sabe, lamentavelmente hoje nós estamos vivendo um mundo de muita informação, nós estamos vivendo um mundo de velocidade, mas nós estamos vivendo um período na igreja de Cristo de geleira e de frieza. As pessoas estão frias, as pessoas estão acomodadas, as pessoas elas estão com o seu coração endurecido. Deus está falando, mas a palavra vem, bate e volta, a palavra vem, bate e volta, a palavra vem, bate e volta. Por quê? Porque as pessoas não permitem que Deus cause na vida dela a transformação necessária. Quando você olha para aquelas águas que você viu agora há pouco comigo, a violência dela é tão forte, a correnteza dela é tão grande, que tudo aquilo que está na frente dela, ela vai devastando. Se hoje o Senhor nos encontrar com um coração duro, com uma vida inadequada para Ele, eu quero orar hoje dizendo, Pai, que a sua palavra seja como a voz de muitas águas aqui dentro, e que o Senhor possa romper, Senhor, com todos os diques que o mundo criou para nós. O que é dique? Barragem. Infelizmente nós temos muitas pessoas nas igrejas hoje fazendo barragem. Elas estão construindo muralhas de proteção, impedindo que a palavra flua, mas hoje esses diques vão se quebrar, vão ser destruídos em nome de Jesus, e o Senhor trará renovação para mim, para você, justamente num período em que nós estamos clamando por redenção. Querido, mais do que ver, nós precisamos querer ser. Mais do que na verdade irmos até as pessoas, nós temos que permitir que as águas do Senhor passem por mim e por você e sejam direcionadas a mim e a você. Eu não sei como anda o seu coração, eu não sei como anda a sua vida com Deus. Eu não estou falando com você que está começando na fé, não. Estou falando com você que está há muito tempo caminhando com Cristo. Porque quanto mais tempo nós estamos em Deus, a tendência que nós relaxemos é muito grande. A tendência que nós demos passos para trás é muito oportuna. Por isso que nós não podemos perder jamais o desejo. Eu falei isso domingo passado. O dia que o primeiro amor sair de mim e de você, tudo acabou. O primeiro amor jamais deve acabar. Ele deve ser o primeiro e o único. Não existe outro amor para a minha vida e para a sua vida, querido. Existem paixões na vida. Paixões são as pessoas que passam por nós, mas o amor da minha vida é Cristo. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, dou a minha vida pelos meus filhos, mas querido, eu sacrifico a minha vida pelo meu Senhor, porque eu nasci nele, fui gerado nele, antes do meu pai e da minha mãe sonhar comigo, ele sonhou comigo, antes de eu aceitar o meu chamado de ser pastor, e ele sabe como eu briguei com isso. Deus me conhece, Deus sabe dos nãos que eu disse, Deus também sabe o que Ele fez para que eu pudesse dizer sim, mais do que eu desejar isso. Eu jamais sonhei isso para a minha vida, jamais me senti capaz para isso, mas antes de eu desejar ser anunciador da palavra dEle, Ele desejou isso para mim, e o que eu posso fazer? Que darei eu ao Senhor, por todos os seus benefícios? Vou me juntar com os demais que viraram as costas para Ele, como aqueles que saíram do Egito? Ele tirou todos do Egito, mas não foram todos que entraram na terra, porque na verdade endureceram o seu coração e morreram na caminhada do deserto. Você quer estar sendo selecionado por aqueles que vão tocar o pé na terra prometida, dizendo: eu venci, eu lutei, eu paguei um preço, eu quis amá-lo sobre todas as coisas da minha vida, e entro nessa terra, eu entro na vida eterna. Mas você vai olhar para trás e você certamente verá alguns que morreram no caminho. Você quer estar onde?
Poxa, apóstolo, pensei que você ia hoje abraçar a gente, chamar a gente de amor, mais do que eu estou te falando hoje. O Pai te ama e deseja que a voz dele seja única na sua vida. Diga para o teu irmão, ele deseja que a voz dele seja única na sua vida. E aqui está a pregação agora, preste atenção. Para o teu irmão, sinal de alerta ligado. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 1, diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, há muitas vozes no mundo. 1 Coríntios 14, 1. Há muitas vozes no mundo. É isso que está aí? Então eu fiz a marcação errada aqui. Deve ser 4, 1. Então não é isso, a referência está marcada errada aqui. Mas digita aí, procura para mim, vozes no mundo, você vai encontrar o versículo, por favor. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, Paulo está dizendo isso. E quando ele diz isso, ele fala assim, olha, mas muito cuidado, porque cada uma delas tem um significado. E para exemplificar isso, eu vou precisar aqui de algumas pessoas que possam me ajudar. Gustavo, vem aqui, por favor. Gustavo, você segura esse papelzinho aqui assim, ó. Segura aqui. Isso, fica assim. Não, de frente pro povo, não, papel assim, tá bom? Assim, isso. Vem cá você, irmão. Isso. Fica aqui atrás do Gustavo. Você fica com esse papelzinho de costas assim também pro pessoal, virado assim. Isso, assim. Aí. Vem cá, irmão. Fica do lado do Gustavo aqui, ó. Papelzinho branco assim virado. Valéria, vem aqui também. André, vem aqui também, por favor. Fica do lado de lá do Gustavo, por favor. Lá do lado de lá. Isso. Deixa eu achar alguém pequenininho. Vem cá, Laís, você aqui. Vem aqui um pouquinho. Vou achar alguém baixinho agora, né? Ali. Branco, virado, tá? Vem cá um pouquinho, Ana Beatriz. Vem cá. Otto, vem cá você também, Otto. Pode ficar do lado da Laís lá, ó. Você. Esse papelzinho branco pro povo, tá bom? Você aqui desse lado de cá. Vem cá, Giovana. Fica ali do lado dela. Não, fica lá do lado dela. Isso. Fica lá. Papelzinho branco virado pro povo, tá bom? Glória. Aleluia. Vem cá, Jean. Você tá falando assim, me chama, apóstolo, vem aqui. Tá, segura esse aqui. Aqui. Joyce, vem aqui, desse lado. Eu vou, vai acabar o culto agora, diga aleluia. Tá correndo da voz das muitas águas, né? Mas eu fiz um exemplozinho para que você possa entender melhor o que eu estou te falando, principalmente, 14:10, né? Tá vendo? O apóstolo não se engana, não erra, ele se engana. Pronto. O texto é aquele lá, ó. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Então imagina, vira aí, irmão, seu. Isso. O Gustavo vai exemplificar eu, você, nós, igreja. Então, o desejo do Pai, levanta essa plaquinha virada agora, é que a voz de muitas águas estabeleça o quê? Um governo sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Só que o Paulo estava advertindo o povo de Corinto, há muitas vozes pelo mundo, e cada uma delas tem um significado, segundo aquilo que você dá para ela. Então, de repente tem a voz da tentação. E a voz da tentação, ela é real. A voz da tentação, quando nós olhamos para ela, nós lembramos de quem? Da Eva. A Eva foi tentada a não dar crédito à voz de muitas águas. Não coma, não toque. Aí a serpente disse, será? Ela foi tentada a desobedecer à voz das muitas águas. O que é a voz, as muitas vozes que têm significado pelo mundo? Deixa aquele versículo lá de 14:10. Aquelas vozes que o Paulo está dizendo que tem seu significado, a tentação teve poder na vida da Eva. E muitas vezes tem poder na vida de um filho de Deus. Quantas vezes você não deixou de ouvir, você deixou de ouvir a voz de muitas águas, que traz vida para você, que traz lâmpada para os seus pés, e caiu na voz da tentação. Mais do que isso, tem também a voz
da dúvida. Quantas vezes a voz de muitas águas, e você ouviu um barulho de muitas águas, que ela é soberana, que ela é absoluta sobre nós, que ela causa impacto em nós, mas muitas vezes a dúvida também tomou conta de mim e de você. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos nos remeter ao Pedro. Quando Pedro fala para Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda ir até você, o que Jesus fez? Vem, Pedro, anda sobre as águas. Há quem diz que Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Jesus. A hora que ele olhou as águas, ele abandonou a palavra, por isso que ele afundou. Quando você tem a palavra e você anda por ela, você anda acima das circunstâncias, das adversidades. O dia que você abandona a voz das muitas águas, a dúvida vai entrar, e a dúvida, ela é uma ação para anular a palavra de Deus. Será que a dúvida não está viva? Será que a dúvida não anda falando mais nos filhos de Deus do que a voz de muitas águas? Aí tem uma outra voz no mundo também, chama a voz da maioria. É aquilo que os outros acham, os outros pensam, os outros estão falando. E muitas vezes nós preferimos ouvir mais aquilo que os outros estão falando do que aquilo que a voz das águas, das muitas águas, está direcionando. Às vezes eu estou mais preocupado em agradar a maioria que pensa, que age, que fala ou que se posiciona, e esqueço a voz das muitas águas, abandono ela não tem impacto mais para mim. Importa o que os outros estão pensando, os outros estão falando, ou na verdade, todo mundo faz. Tem gente santa na igreja? Tem gente santa na igreja? Mas tem pecador? Tem pessoas que estão atoladas no pecado? Tem. Tem pessoas assim? Tem. Então, existem pessoas que querem sim ouvir a voz do Senhor, mas existem aquelas que querem ouvir a voz da e que não fazem questão nenhuma, se estão fraudando a voz das muitas águas. Quem tem falado mais em você? Aí, tem uma outra voz, essa voz aqui, ó, a voz da ganância. Aí quando a gente olha para a voz da ganância, não tem como a gente não falar de Ananias e Safira. Não, precisamos honrar o Senhor, precisamos levar lá para o Senhor os nossos dízimos, vamos vender a propriedade. Mas quando eles saíram com a venda da propriedade, fizeram as contas, que era aquilo que era para dar, não, é muito dinheiro, nós vamos ficar miseráveis, não, aí a ganância tomou conta. E quantos de nós, pela ganância, não somos fiéis ao Senhor? Impedimos que a voz das muitas águas exerça domínio e governo, e somos influenciados pela ganância que tanto nos oprime e nos assola. Há uma outra voz que também nos oprime, é a voz do desânimo. Já se sentiu desanimado? Já teve vontade de chutar tudo, largar a mão de tudo, tirar a mão do arado? Chega! Quando você pensa em tirar a mão do arado, você está dizendo assim: Senhor, o que o Senhor me comissionou a fazer não tem valor para mim, por isso te devolvo. Pega isso aí. Foi o que o Elias fez. Estou cansado, não aguento mais essa vida, Deus me livre, perseguição total. Ele tinha acabado de ver fogo do céu descer e consumir o holocausto que estava sobre o altar de sacrifício. Aí ele recebeu uma ameaça da Jeza. A Jeza, tribulosa, filha de Satanás, deu uma ameaçada nele: vou te pegar. Ele correu, foi para a caverna, lá na caverna começou: estou cansado, estou desanimado, muita prova, muita luta, melhor morrer. Não sei se você está animado ou se você está desanimado. Não sei se você está achando que o seu chamado é um peso. Se você acha que chamado é peso, não é chamado, é sua vontade então. Porque chamado é prazer. O chamado tem prazer de ter sido chamado. Não é obrigação para ele. Estar aqui para mim não é obrigação. Estar aqui para mim é prazer. Obrigado, Senhor, porque se eu não estivesse aqui, certamente eu estaria na perdição. Eu não sei onde estaria hoje, porque eu não consigo voltar, eu não consigo retroceder 20 anos da minha vida e ver onde estaria, como estaria o nível da minha vida. Porque se um abismo chama o outro, eu já estava no abismo. Então eu imagino que um abismo iria chamar o outro.
Eu imagino que é quando a maravilhosa luz que é Jesus foi apresentada a mim, e Ele tomou a minha vida e eu me rendi a Ele, então tudo se fez novo. Eu tenho prazer de estar aqui. Você tem prazer de estar na igreja? Você tem prazer de ser chamado por Deus? Você tem prazer de ser um agente de transformação? Você tem prazer de dizer Cristo habita em mim? Você tem prazer ou não? Fala para o teu irmão, se o desânimo tiver aí, vai sair daí hoje em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Aí tem uma outra voz, terrível, essa voz é uma praga. Isso aqui é a destruição do povo de Deus, ó. O povo que mais cresce é o que mais morre. Mas morre não por causa das guerras que vai, é pelos tiros dos próprios irmãos. E a Bíblia já nos advertiu acerca disso. Está lá em Levítico, capítulo de número 19, versículo 16. Eu vou dizer para você, diz assim: não andarás com o mexeriqueiro. Mexeriqueiro é fofoqueiro. Entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não o odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Então, se a fofoca chega perto de você, não deixa a voz das muitas águas ofuscar você. Porque o maior fofoqueiro não é quem faz, é quem ouve. Só existe fofoqueiro e mexeriqueiro porque tem quem ouve. E se você ouve, você é tão fofoqueiro quanto o que lançou a fofoca. Mas se a fofoca chegar perto de você, exorta o teu irmão. Fala para ele: irmão, julgar, falar de alguém é a ação do diabo, irmão. Nós não nascemos para ser a voz que ofusca, a voz das muitas águas, irmão. Que da nossa boca, meu irmão, só saia a palavra da voz de muitas águas que transforma, não que destrói. A fofoca é uma desgraça. E tem muita gente que ama essa praga. Olha para o teu irmão, mede ele e fala assim: você não ama essa praga chamada fofoca não, né? Há uma outra voz perigosa, que é essa daqui. A voz do comodismo. Nós amamos a nossa zoninha de conforto. A gente ama vir no culto, fazer nossa obrigação de religioso, ir para casa, e depois a gente vai banquetear só na mesa. Se a gente tiver alguma atividade fora disso, a Deus me livre, para que nós vamos de novo? Já fui cumprir meu compromisso. Aí bate no peito e fala assim: domingo é o dia do Senhor. Mentira, é seu. Ah, mas é o único dia que eu tenho para descansar. Pois é, a gente gosta de comodismo. Ageu, capítulo de número 1, no versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar das vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ageu estava exortando o povo, viu? Vocês precisam restaurar a casa do Senhor que foi destruída. O povo disse: não, ainda não é tempo não. E o profeta vai de novo, viu? Mas vocês estão preferindo ficar na casa de vocês, que já está acabada, pronta, e largar a edificação da casa do Senhor. Não estou falando da reforma da igreja, eu estou falando da obra que você temos que fazer, que é ganhar almas para Cristo. Na nossa zona de conforto a gente não ganha ninguém. No nosso comodismo a gente não ganha ninguém. Trancafiado no nosso quarto, no nosso cafofo, na nossa sala, na nossa rede, na nossa churrasqueira, a gente não ganha ninguém, só ganha volume. Quanto do seu tempo você está disposto a dar por alguém? Pergunta para o teu irmão que está quase na Via Láctea. Pergunta para ele: quanto do seu tempo você está disposto a dar para alguém? Ah, essa manhã eu quero romper com essa palavra comodismo, que ela caia por terra em nome de Jesus, e que você me enche a minha paciência de tanta coisa que você quer fazer. Irmãos, eu amo gente que gosta de fazer. É muito mais fácil você segurar quem está querendo fazer demais, do que você ter que ficar puxando. Pelo amor de Deus, vamos irmão, vamos. Puxa, o que é mais fácil? É segurar ou puxar? Segurar. Aqui na igreja tem uma meia dúzia, que de vez em quando ele fala: calma, vai devagar, não é assim, calma, espera, daqui a um pouquinho. Em compensação tem uns que nem puxando mais. Fala para o irmão: você está sendo seguro ou está sendo puxado? Fala para ele.
eu estou uma tonelada. Esse comodismo vai ser destruído hoje em nome de Jesus. E tem mais uma voz terrível. Fala comigo bem alto essa palavra. Olha para o teu irmão e fala assim: qual é a sua agora? Meu Deus, a voz de muitas águas está falando. O que mais você vai desculpar? A desculpa é a desculpa dos covardes. E a última voz, a voz do medo. Há quem diz, eu nunca parei para contar, mas diz que tem 366 vezes a palavra não temas na Bíblia. Um para cada dia do ano, inclusive para o bissexto. E quando você olha não temas, é a expressão: não deixe o medo tomar conta de você. Quando Jesus está andando e a mulher do fluxo de sangue toca nele, ele para. Jairo estava ali também para que ele pudesse ir até a sua casa para curar sua filha. Quando os servos de Jairo chegam até ele e falam assim: para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Jesus para, olha e fala: não temas, crê somente. Jesus fala: não permita que o medo entre dentro de você, só creia. Quantas vezes o medo governa a minha vida e a sua vida? Lembra de 1 Coríntios 14:10, que existem muitas vozes no mundo e cada uma delas tem um significado. Claro que tem muitas, mas não teria tempo para isso. Diante de tantas dessas, qual é que exerce o governo em mim e você? Quem é que está forte na minha vida e na sua hoje? A pergunta do Espírito do Senhor para mim e para você hoje é: quem governa você? Quem extrai, saca de você as melhores respostas? Medo, desculpa, fofoca, ganância, dúvida, tentação, voz da maioria, desânimo, comodismo. Quem te governa? Quem que exerce o governo sobre você? É a voz das muitas águas que deu um comando. Não importa se a tentação vier, não importa se a ganância me afronta, não importa se a fofoca vem. A voz das muitas águas, a voz do Senhor, a palavra que transforma a minha vida, a palavra que me cura, que me salva, que me traz caminho direcionado. Será que é ela que é viva? João disse: olha, eu vi, mas mais do que ver, quando ele falou, eu só tinha ouvidos para ele. Eu queria te convidar nessa manhã. Talvez esse é um outro culto que você veio, sabe? Mas para alguém esse culto é: eu preciso posicionar a minha vida na voz das muitas águas. Eu costumo dizer que o dia que Deus falou comigo, e às vezes que Deus fala comigo, eu não tenho dúvida. Eu não preciso consultar ninguém, irmão, porque eu sei que Ele falou comigo. Porque tremeu, estremeceu, porque os meus ouvidos e os meus olhos foram só para aquela palavra. Essas outras, eu vou terminar. Essas outras aqui, por favor, cerquem o Gustavo, por gentileza. Cerquem, faça um círculo em volta dele. Isso, faça um círculo em volta do Gustavo. Põe a voz de muitas águas no meio. Isso, atrás do Gustavo. Cerquem ele. Isso, é teatro. Tudo que essas vozes querem fazer é confundir os seus ouvidos, de canalizar somente nisso aqui. Mas se ela for a voz das muitas águas, ela desfacela tudo isso aqui, a não ser que ela seja uma torneira que você controla o volume da saída dela. Se a voz de Deus for um lugar que você controla o quanto você quer ouvir, o quanto você quer se posicionar, essas outras vozes vão te confundir, sim. E mais do que confundir, vão fazer parte da sua vida. Mas se a voz do Senhor for a voz das muitas águas, Ele vai bradar. Coloca o videozinho para nós de novo, para a gente encerrar o culto, entendendo o que é voz de muitas águas. Eu vou pedir para ele colocar o vídeo de novo. E eu vou pedir para você tentar conversar. Não, faz o seguinte, começa a conversar com o irmão do seu lado, isso. Pergunta para ele se ele está bem, se a palavra serviu para ele. Enquanto você vai conversando, o som vai entrar. E vê se dá para conversar no mesmo volume, vai. Solta para nós.
para ficar do mesmo jeito? Esse barulho não está te roubando a atenção? Pode parar. Nossa, apóstolo, o que você bebeu? Eu vou falar uma palavra bem baixa agora, pode ou não? Cabeção, estou fazendo tudo isso para mostrar para você que o diabo está te enganando, rapaz. Eu criei todo esse cenário para mostrar para você que você está vacilão. Criei toda essa historinha para você ver que o diabo está fazendo de você uma marionete, boneco de posto. Boneco de posto é aquele que fica lá chamando a atenção dos outros, mas não se posiciona, porque não tem vida própria. Você está aqui hoje para ouvir do Senhor. Deixa a voz das muitas águas ser o controle da sua vida. Olha somente para ela. Para de ficar olhando para essas outras vozes, que também tem o seu significado no mundo. Mas aquilo que você prioriza torna uma verdade para você. Quantos entendem isso? Você pode aplaudir o Senhor se você recebe essa palavra? Olha lá. Obrigado. 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 Voz de muitas águas. Voz de muitas águas. Rasga essas palavras aqui, voz de muitas águas. Isso, rasga. Acho que tem que ser de pouco, senão você não consegue. Isso, rasga. Isso, põe no chão aí a voz de muitas águas. Pisa sobre ela a voz de muitas águas. Essas palavras não governam mais a gente, em nome de Jesus. Amém. Voz de muitas águas. Domínio. Que a voz do Senhor domine qualquer uma dessas palavras sobre mim, sobre você. Quem você está ouvindo? Vamos orar? Antes de orar, pergunta para o irmão: você está ouvindo quem, irmão? Hoje eu estou ouvindo a voz das muitas águas. A questão não é hoje. A questão é quando você atravessa aquela porta de vidro. A questão é lá na sua casa, aquele povo tribuloso, folgado que você tem lá, aqueles cunhados folgados que você tem. É aquele chefe do seu departamento que é um mal criado, um filho de Satanás, e que você não sabe lidar com ele. O problema é esse. É o que houve. Não saia da posição. Você não nasceu para abandonar o seu posto. Meu Deus, incomoda esse irmão do seu lado, fala assim para ele: não saia do seu posto, não saia do seu posto. Irmãos, há algumas pessoas que estão aqui dentro da igreja, minha esposa, os meus pais, alguns filhos, que conhecem a nossa história e sabem como a gente entrou aqui em 2004. Todo dia que eu entro aqui, hoje eu já não entro mais por aqui, eu entro por lá. Mas toda vez que eu entro e eu vejo o tamanho que o prédio se tornou, eu falo: meu Deus do céu. E essa semana, enquanto eu meditava nessa palavra e pensava num cenário para que você pudesse entender com mais facilidade o que é a voz das muitas águas, eu me deparei de novo, porque eu entrei aqui ontem às 7h30 da manhã, às 8 da manhã nós íamos fazer marcação aqui, e aí eu entrei de novo, e o Senhor me disse assim: Paulo, tudo isso está acontecendo porque você não saiu da posição. Sabe, doeu muito. Teve dias que não tinham de correr. Teve dias que a gente pegava as ofertas e no culto tinha que trocar rápido as moedas para poder não pagar a conta, porque não dava para pagar. Era para comprar pão mesmo. As pessoas olham para o meu ministério e elas falam assim: uau, não olhe para a glória sem ver a posição que nós temos que tomar um dia. Mas a posição que eu tomei de não tirar o pé, de não duvidar, de não retroceder, fez o Senhor desatar o que ele sonhava, mas o Paulo tinha que se posicionar.
Eu quero te convidar hoje a não abandonar a sua posição. O Neemias é uma inspiração para mim, gente. Sanbalat, Gesem, Tobias, vem lá afrontando, desce aqui. Ele fala assim, ele fala claramente, quê? Descer? Não me rebaixo. A obra que eu estou fazendo é tão importante, tão séria, que parar é uma afronta ao Senhor. Não paro, não desço, não me rebaixo. Essas vozes não são dignas de ter crédito na minha vida e na sua. Se essas palavras têm crédito, essas são algumas, tem muitas outras. Se essas palavras têm crédito, significa que a voz das muitas águas. Ele me disse, eu pus adiante de você uma porta aberta. E porque ele disse, essa voz bate forte no meu peito todo dia e eu não tiro os meus olhos dela. Quero te convidar hoje a orar com sabedoria, dizendo, Senhor, não, você vai orar aí. Você vai dizer, Senhor, olha, tem uma dessas palavras aí, que ela estava governando um pouco a minha vida. Ó Senhor, tem uma palavra dessa que não estava governando não, mas estava me impedindo de eu ouvir a voz das muitas águas, com clareza e com nitidez. Você vai orar, você conhece você. Entende o que eu estou falando ou não? Então pede licença para o irmão e fala assim, eu quero orar sozinho agora, fala para ele. Põe a mão sobre o peito assim. Fecha os seus olhos. Amado nosso, Pai nosso, Senhor nosso, voz das muitas águas. Pai, nós queremos nessa manhã reconhecer que muitas vezes pela nossa fragilidade, que muitas vezes, Pai, pela nossa distração, a Tua voz não é soberana em nós. Muitas vezes áreas da nossa vida, Pai, são afetadas, áreas das nossas vidas não fluem, porque, Senhor, as muitas vozes desse mundo nos ofuscam. Senhor, assim como João te viu, e João disse que a tua voz era como a voz das muitas águas, que era forte, que era soberana, que encobria qualquer outra voz, e ele só tinha ouvidos para a sua voz. É assim que nós queremos hoje declarar, realizar e viver ante a tua face, nessa manhã, neste lugar. Senhor, estamos debaixo de uma palavra de instrução, redenção sobre Jaú. Senhor, mas é importante que a tua voz seja audível por todos nós. Eu oro nessa manhã, Pai, nessa casa. Eu te peço que homens e mulheres saiam daqui hoje transformados e renovados. Saiam daqui hoje, Pai, prontos para terem experiências únicas e pessoais contigo. Eles não vão, Pai, mais se confundir. Eles vão ouvir a tua voz. A voz do Senhor será forte, causará impacto na vida deles, Pai. Assim como as muitas águas. Ela será soberana. Ela destruirá, Senhor, todas as outras vozes que tentam, Pai, nos prender nos cativeiros da nossa alma, queiram prender-nos, Pai, nos anseios do nosso coração. Ativa-nos, Pai, para os teus propósitos. Ativa-nos, ó Pai, para os teus anseios. Nós hoje denunciamos, Pai, qualquer que sejam as palavras que nos tiram, Senhor, do foco, que nos tiram do alvo, que nos tiram, Senhor, do centro da tua vontade. Senhor, se não for para te agradar, de nada serve. Senhor, em nome de Jesus, aonde quer que nós estejamos, na igreja, na rua, em casa, no local de trabalho, nos estudos, no meio da sociedade, não importa, a voz das muitas águas é a prioridade da nossa vida, e nós não vamos vender os nossos princípios, nós não vamos nos adaptar à imposição do mundo, Senhor. Nós vamos viver pelos princípios da tua palavra. Ela é soberana, ela é real sobre as nossas vidas. Assuma, Senhor, o seu lugar de honra. Assuma, Senhor, o seu lugar de governo em nossas vidas. Nós queremos nos prostrar. Nós queremos hoje sacrificar a nós mesmos diante de Ti, para que a voz do Senhor seja soberana em nós, sobre nós, em nome de Jesus. Aos teus pés és tudo que eu preciso.